Olá, eu sou a Leca Rocha. Olá, eu sou a Leca Rocha. Eita! Gente, eu operei a voz um pouco. Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Primeiramente, hypem o vídeo. Segundamente, curtam e hypem o vídeo. E terceiramente, curtam, hypem e comentem o vídeo. O canal tá com uma queda bem mais do que significativa e eu preciso de ajuda de vocês para voltar aí a subir os views do canal. Quem gosta das histórias do canal e acompanha, eu peço que deixe nos comentários quais são os temas que vocês mais clicam, para eu entender por que a galera não está mais clicando como antes, tá bom? Quem não gosta não precisa escrever nada, tá? Que eu não sou obrigada a ficar escutando. Não sei nem porque que tá aqui assistindo. Bom, vamos pra história. Opa, pediu, nós estamos Ana. Aqui não tem essa não. Jane, idade 58 anos, britânica, professora de música. Tudo isso só iniciou por causa de uma paixão. E eu não me arrependo, tá? Depois de tudo que aconteceu, eu continuei gostando disso, que é tocar vários tipos de instrumento. Eu comecei a aprender sozinha em um momento em que eu entendi que eu tinha que mudar algumas coisas na minha vida. Eu comecei primeiro com flauta, que é uma coisa muito difícil, e depois eu fui partindo para umas coisas no estilo tambor, tal, e acabei me encontrando muito nos instrumentos africanos. Eu comecei todo esse trabalho de estudar e de cursos no Reino Unido, quando eu entendi que era o momento de eu me transformar. Então, o meu foco não era homem, era só em tocar mal o tambor, bater, entendeu? Lá o tamborzinho, ou então em tocar uma flauta. Tudo isso porque antes de eu iniciar esse rolê todo, eu tinha casado praticamente entre 7, 8 e 9 vezes. Desculpa não falar o número certo de vezes que eu casei, mas é porque até eu tenho vergonha disso hoje. E quando eu comento com alguém, que eu tenho coragem de comentar, as pessoas sempre querem saber quem foram os maridos e da onde que eram os maridos. E a vergonha aumenta porque, sendo bem sincera, eu não lembro do nome de todos eles. Talvez do Rair, do Lenine, e aí vocês podem estar achando que eu estou falando o nome de músicos, mas talvez já tinham significado e sinal aí para que esses nomes fossem mesmo de músicos. Vocês podem me achar um pouco biruta. E tá, eu sou. O que eu posso dizer é que esses homens, eu lembro do Red, eu lembro do Paul, do Michael, do Heckle, mas eu não lembro de todos. O que eu posso dizer é que eles eram de nacionalidade sempre europeia ou americana. Posso contar um pouquinho deles aqui, mas nada foi tão bizarro e grave com o que aconteceu comigo depois de eu me conectar com esses instrumentos africanos. O Lennon, por exemplo, a única coisa que fez a gente se separar foi mesmo que nós viramos amigos. Michael, eu lembro muito bem que ele era muito ciumento e eram ciúmes que não tinha cabimento, já que ele não tinha nenhum tipo de relação comigo. Ele simplesmente chegava, comia e voltava para o trabalho, e saía para a noite, e voltava e queria me cobrar coisas de quem estava falando, de com quem eu estava falando, como que eu estava me vestindo, sem, sabe, sem nem ter nenhum contato, sem nem me dar um beijo de oi ou de boa noite, e muito menos se amar. Então, eram coisas assim, práticas de que pode acontecer numa troca relacional, e às vezes durava 4 meses, às vezes durava 1 ano. O que durou mais tempo foi o de 1 ano e meio. Antes desses
tamborins, né, e berimbais africanos. Então, eu era muito decidida. Não gostei, vamos separar. Não, não quero mais. Acabou. E já tava no fogo pra ir atrás de outro, balangando a saia, levantando mesmo e falando: ah, me divorciei aqui, ou ainda estou me divorciando, mas a gente pode começar a se conhecer. Não tinha problema nenhum com isso. Então, vocês que falam aí, né, que só as brasileiras que são quentes, não é muito bem assim, não, porque aqui no Reino Unido também a gente tem esse poder e acredito que as mulheres sejam até mais abertas e menos julgadas para esse tipo de coisa, pelo menos entre elas. E tava tudo bem, eu não me importava com a idade. Então, desde o começo, a minha única preocupação era a atração. Tudo isso que eu estou descrevendo para vocês foi antes do nono, sétimo ou oitavo marido, porque eu não vou deixar claro aqui qual foi o número do último, que realmente me traumatizou no sentido de eu ficar apaixonada e ele me desapontar assim com traição, com me maltratar, com me humilhar. Então, depois desse, eu falei, chega. Eu já tava lá nos meus 63, não sei quantos anos, e aí eu decidi que agora eu ia experienciar coisas pra mim e não ia ficar mais tanto atrás de homem. Até porque, gente, já tinha aberto tudo que devia ter abrido nesse tempo, nesses anos aí, já tinha vivido tudo que queria. Então, o meu único foco foi sempre esse da música, em todos os cursos, eventos, qualquer coisa que aparecia, o meu olhar era sempre estar aprendendo cada vez mais, ainda mais depois que eu descobri que eu tinha esse dom. Eu já conseguia aprender sozinha na minha casa. Então, seria quase que uma pós, um up, fazer esse tipo de estudo. Então, lá para 2007, 2008, esse meu amor por música africana me levou a uma viagem por toda a África Ocidental, onde eu teria a experiência de tocar isso com os originários desse tipo de música. Eu iria aprender muito mais do que eu já sabia. E para mim já estava sendo muito emocionante me aventurar em algo onde eu estivesse focada em mim mesma. Eu fiquei escutando músicas africanas por muito tempo até conseguir fechar mesmo essa viagem, porque eu queria chegar lá entendendo mais do que o necessário para conseguir também absorver mais do que o necessário. E eu estava muito ansiosa em uma experiência que eu teria com grandes mestres de tambor na Guiné. Seria com mestres, né, de bateria, mestres de tambores da Guiné. Quando eu entrei no lugar, o som já me levou para como se eu tivesse pequenininha. Era como se aquele som já estivesse dentro de mim há muito tempo. E eu tô falando do som, não do instrumento. E eu comecei a viajar de que eu nunca poderia imaginar que o toque de vários tambores me traria uma energia tão renovada, tão significativa, que eu não pudesse explicar o tanto de felicidade que eu estava sentindo naquele momento. Então, eu só ligava mais uma vez para a música. Eu não observei como que eram os tambores, eu não observei como que eram os homens que estavam tocando. Eu só fui prestar atenção em um desses africanos em uma festa que teve mais à noite. Eles saíam para comemorar e convidavam todos aqueles que estavam fazendo o curso. Como eu sabia que também seria uma nova experiência musical, porque eram eles que tocavam nesses lugares, nessas festas que eles convidavam, e também, comprando esse convite, a gente estava beneficiando eles, né, financeiramente com esse trabalho artístico que nem sempre é remunerado, eu decidi ir. Mais uma vez,
A única coisa que aconteceu nessa festa foi que agora eu comecei a olhar para o rosto desses homens que já tinham me encantado mais cedo pela sinfonia, pela música que eles faziam para mim. Acontece que ainda não foi pelo contato físico que o Akin me pegou de jeito, porque na verdade ele estava se apresentando. E eu vou ser bem sincera, para mim parecia tudo a mesma coisa. Eu não foquei em ficar olhando para ninguém. Eu continuei sendo envolvente, eu continuei sendo envolvida pelo toque da música e até pensei a dançar, coisa que eu não era muito boa para fazer. Só que quando acabou uma levada de músicas, o intervalo trouxe um grupo de outros homens para tocar e a Kim então ficou livre na pista e foi aí que ele me pegou pelo toque, mas não pelo toque do instrumento, e sim de tocar em mim mesmo. Então, enquanto eu estava na festa, o primeiro toque foi, na verdade, uma raspada assim, né, de ombro a ombro. Mas em um outro momento, ele tocou no meu ombro e ali eu senti uma energia tão diferente, tão pura e avassaladora que eu não sei explicar e parece que eu sou louca contando para vocês desse jeito. E ali ele se apresentou com um sorriso lindo que também me encantou e logo após tirou a mão do ombro, mas eu via que a gente ficava se perseguindo de tentar estar no mesmo lugar do salão da festa. E quando isso acontecia, sempre vinha o toque dele no ombro, que a cada momento ia a mão para um lugar diferente. Então, teve uma hora que ela foi abaixando para o meu braço, depois quando eu vi ele estava pegando na minha cintura, encostando na minha lombar, e teve um momento que ele pegou forte na minha cintura e me puxou, como se fosse para me dar um beijo, e eu estava me sentindo muito mais livre, muito mais independente. Eu estava sozinha, viajando, aventureira. Então, antes disso, a gente teve conversas intelectuais, mesmo no meio da música, que me fez entender que ele era um homem muito inteligente, que era um homem único, talentoso por tocar aquilo. E entendi do talento dele quando ele começou a tocar em mim. O beijo veio mesmo naquela noite. E as aulas nunca foram mais a mesma quando ele estava comigo. Porque agora eu tinha duas paixões. E todo o curso, todo o tempo de viagem que eu fiquei ali, nós vivemos momentos que eu não consigo descrever aqui para vocês, mas que foram só de toques, de beijos e abraços no máximo. Músicas, sempre que ele estava dando a aula ou fazendo alguma coisa, ele deixava o olhar dele vidrado em mim, não se importava com o que acontecia em volta e nem tinha vergonha de que todo mundo entendesse que ele realmente estava gamadão em mim. Não se teve juras de amor, nem pedidos nem pedidos de casamento e nem declarações. Pelo contrário, ele estava ali aberto para, na hora que a gente tinha a pegação, que não passava de amassos, mas ele também deixava muito claro que aquilo poderia ser só um amor de verão, um amor de viagem. Só que chegando mais pro fim do curso, que eu tinha que ir embora, nós decidimos então viver uma relação à distância, coisa que eu não tinha feito antes e que eu já estava assim perdidamente apaixonada por ele, porque era um momento que eu realmente não estava pensando em nada disso e aceitei iniciar essa relação à distância, que no começo ficou muito claro que seria uma coisa livre, entendeu? Ninguém cobrava nada de ninguém e que eu nem sei como a gente ia se divertir online, já que eu nunca tinha feito isso, que já nos primeiros encontros eu decidia que queria casar com a pessoa e casava mesmo sem medo de fazer o divórcio. Fiquei expert, né? Mais de 5 vezes, quem que não ficaria?
Então eu fui embora, nós demos um beijo super quente de cinema na hora de ir embora e ficou por isso mesmo. Aqui eu já queria deixar um entendimento para vocês que só depois de eu conversar com um amigo que já tinha viajado várias vezes para Gâmbia e outros lugares da África, disse que por fazer amizade com os homens de lá, chegou a pegar conversas de que eles estudam o tipo de mulher que pode se aproximar, como pode se aproximar. E eles conversam entre eles as experiências e analisam mesmo para entender quando que se pode dar o bote ou não. Para que essa mulher não entenda que é um golpe, para que essa mulher fique realmente envolvida. Então essa coisa dele de não chegar, se ajoelhar e pedir em casamento como muitos fazem e muitas aceitam, já era uma jogatina ali dele para saber o momento certo que ele poderia fazer isso comigo. Então era como se ele não quisesse nada com nada, se estivesse no baoba, na diversão, até eu soltar alguma coisa que fizesse ele entender que ele poderia partir para cima. E isso é estudado, eles têm grupos online, grupos ao vivo, saem para curtir, conversar com homens, para planejar mesmo como que se deve fazer o ataque a essas mulheres, essas estrangeiras que chegam até lá. Eu nunca, se falasse, você vai viver algo à distância no vídeo, eu nunca que ia aceitar ou ia falar que ia dar certo. Mas o amor, ele faz coisas mirabolantes que a gente não consegue explicar. E uma delas foi olhar esse homem nas chamadas de vídeo e mesmo com as coisas absurdas que ele fazia para mim, eu ainda queria estar lá, porque eu queria a presença dele. Eu percebi que eu precisava estar com ele, que eu precisava conversar, saber como ele estava. Eu tinha que saber que ele estava feliz para eu ficar feliz, que ele estava com saúde e bem alimentado. Eu via a batalha que ele tinha para cuidar da família dele. E eu achava que talvez tivesse algum ponto de golpe, no máximo seria essa coisa de cuidar da família. Só que na chamada de vídeo, a gente quase não conversava. Era sempre uma coisa muito aberta, tipo, eu estou subindo as paredes, você também está subindo as paredes e vamos nos satisfazer aqui. E era um oi e tchau frio, toda essa interação, tá? E eu assustei, porque a primeira vez ele pegou assim, pegava o instrumento e e puxava assim, sabe? Puxava assim pra ver, é isso que você quer? Puxava. Vou tentar deixar uma referência do que eu tô falando aqui pra vocês, porque eu não tô conseguindo fazer aqui, pra que vocês entendam o que é. Mas ele puxava assim, como se fosse um elástico, e aí batia assim. É isso que você quer? Olha o que eu tenho, sabe? Hein? Hein? Escuta a pancada. Escuta. Precisa nem dizer. Acho que vocês não vão entender, mas eu vou tentar deixar a referência aqui. E no começo eu fiquei muito envergonhada. Mas o que acontece? Eu percebi que ele não tinha julgamentos. Ele era livre para viver aquilo que ele estava sentindo. E eu fiz isso a minha vida inteira. Eu casei com vários homens. Porque eu sentia que eu tinha. E eu era livre para sair, para separar, para fazer o que eu quisesse. E eu encontrei isso nele. Em um exato momento eu falei para ele que a gente tinha isso em comum e eu soltei dos meus casamentos. E essa era a brecha que ele precisava para entender que ele poderia agir comigo no que ele queria. Quando eu falei que tive mais de 5, 6, 7 casamentos, ele pensou, né? Sem eu entender que essa daí eu posso falar em casar aquela casa. E eu, toda aberta, assim, achando que estava fazendo o melhor e o certo, caí nesse momento. Não passou nenhuma semana depois que eu falei de como eu achava que ele era aventureiro como eu, por causa disso, e contei a minha história, que já não era mais essa coisa só quente
e essa palhaçada que ele fazia no vídeo, né? Que ele gostava de se mostrar muito forte, ele gostava de se mostrar muito viril, então ele se encantava em mostrar o tamanho e como aquilo batia e como eu poderia ter aquilo se eu quisesse, aonde fosse, na cara, né? Aquelas besteiradas que homem gosta de falar. Eu vi ele muito como um narciso, porque era como se ele estivesse se olhando no espelho e se exibindo pra mim o tempo inteiro. E eu me aproveitava disso sim, né? Como ele também se aproveitava. Mas aí depois desse papo que eu falei do casamento, tudo mudou. Ele simplesmente entrou numa chamada de vídeo falando: oi, como é que eu tava bem? Porque antes essa conversa era só por texto. O vídeo era só, né, as palhaçadas mesmo. E ele entrou no vídeo vestido, já fiquei assim, porque ele sempre abria sem camisa, já abaixava, já fazia as poses lá, macho de Narciso. E aí ele queria conversar, falando que tinha sentido que nesse tempo ele estava criando um certo sentimento por mim. Isso não foi rápido, tá? Foi em mais de 2 anos que a gente ficou nisso, porque ele não tinha encontrado nenhuma abertura que pudesse entender que ali ele podia confiar de dar o golpe. Então, só depois de 2 anos que a gente ficava marcando de se pegar online no vídeo, que eu entendi que ele tinha alguma coisa séria por mim e que ele conseguiu me convencer de que a gente devia se casar, que eu devia ir pra lá e ficar com ele. Ele explicou que eu ficaria com ele lá. E eu disse que isso não seria possível pelo meu modo de vida. Tudo bem que para férias eu conseguia aproveitar e tal, mas que depois ele teria que vir para o Reino Unido comigo, que era o objetivo dele, né? Mas que ele não deixou escancarado. E então, no ano de 2010, eu voltei de novo para a África para casar com o Akin. E até esse momento eu fui tratada como uma princesa por ele. No dia do casamento, já na cerimônia do casamento, assim que o sim foi falado e que a documentação foi assinada, já na festa, coisas estranhas começaram a acontecer. Esqueci de apresentar o rapaz, gente. Aqui, idade, 24 anos, linense, músico. Primeiro, que depois da assinatura, ele começou a comemorar como se ele tivesse ganhado um jogo de futebol. Como se o time dele tivesse vencido algum campeonato muito importante. Porque ele comemorava pra frente e pra ele. Ele não olhava pra mim e nem me tocava. Eu achei que poderia ser assim, cada um tem a sua reação. Mas ali eu já sabia que eu estava aberta a riscos. Eu não era boba. A coisa piorou na festa, porque ele conversava com os amigos dele vinham cumprimentar somente ele, não olhavam para minha cara, e ele também não se importava comigo. Era como se eu tivesse sido uma conquista importante para algo dele, e não nós dois, um casal extremamente apaixonados que decidiram se casar. Então, eu entendia que os amigos vinham parabenizá-lo por ele ter conseguido casar com uma europeia, ou por ele ter conseguido casar com uma inglesa. Cada um soltava uma nacionalidade, mas eu entendia que o que importava é que a nacionalidade não era da África. Mãe, pai, todos abraçavam muito ele e não chegavam nem perto de mim. Ele não me escutava. Várias vezes, enquanto ele estava conversando com os amigos, eu tentava entrar no papo, falar inglês, participar, e era como se eu não tivesse falado nada. Na lua de mel, as coisas começaram a ficar piores ainda, porque ele queria fazer chamada de vídeo com aqueles que não tinham ido no casamento, e era para mostrar o papel, a documentação, a certidão de casamento era como se fosse um Oscar.
para ele. Então, quando ligavam no vídeo, ele mostrava aquilo, começava a sacudir, comemorar e falar com quem tinha ligado para ele. Eu cheguei, tentei tirar o vestido sozinha, não consegui, ele não me ajudou. Sapato também não, eu tive que dormir com o vestido porque eu não conseguia desamarrar a parte de trás, porque ele praticamente passou a noite, eu não sei conversando com quantas pessoas, que ele fazia questão de mostrar esse certificado de casamento. E eu podia ter parado aí, eu podia ter tentado cancelar no outro dia, mas eu não sei porque eu continuei a ponto de levar ele comigo pro Reino Unido. Quando eu fui organizar com ele, com a família dele, as coisas que ele tinha que levar para viajar, eu já me assustei, porque ele não tinha mala. Eu conheci ele como um grande mestre musical, que trabalhava e recebia para isso, mas ele não tinha uma peça de roupa para voltar para o Reino Unido comigo. Isso, lógico, depois de conseguir a documentação e o visto dele. E depois eu entendi que ele até tinha algumas peças de roupa, mas ele fez questão de ir com uma pequena sacola / mochila para que eu comprasse tudo novo para ele. Porque chegando lá no Reino Unido, eu entendi que ele não tinha R$1 no bolso, não eram só as roupas. Eu teria que manter ele até ele conseguir um trabalho. Imagina ele conseguir um trabalho de professor de música ou de músico no Reino Unido. O estranho é que em pouco tempo ele sim conseguiu. Ganhava pouco, só que o que ele ganhava, ele não colocava dentro de casa. Ele não me dava um centavo. E a desculpa era de que uma parte era para ele se alimentar na rua enquanto ele estava trabalhando e a outra parte era para ele realizar o sonho dele, que era ajudar os pais dele na África. Então ele mandava esse dinheiro para os pais. Até aí, eu entender que o golpe tinha sido esse, para mim estava tranquilo, porque ele estava comigo e estava ali suprindo os momentos de marido de uma forma tranquila até esse momento. Só que aos poucos, tentando ter comunicação com os amigos, com os primos e até mesmo com a família, eu percebi que para a família, ele dizia que eu não dava nenhum dinheiro para ele, então ele tinha que se sustentar com o dinheiro pouco que ele conseguia lá. E para mim, ele dizia que mandava todo o dinheiro para ajudar a família. Aonde estava esse dinheiro? Não sei. Isso foram se soltando aos poucos os amigos e depois o pai e a mãe. Eu tentei ter uma conversa porque era muito difícil, né, por causa do inglês e tal. Era muito difícil de falar com eles, mas eu tentei jogar um verde e acabei colhendo um maduro de que eles não estavam recebendo nada, né, e de que eu ainda não estava cuidando do filho deles, que eu sabia que no início seria imigrante, não conseguiria nada a ponto dele ter que se sustentar com o próprio dinheiro. No começo ele ainda não queria ter relações comigo. E aí ele falava que tinha nojo, que não gostava, que era tudo enrugado, que ele não tinha prazer para isso. E queria então que eu satisfazesse ele. E ele era viciado em assistir, né, os vídeos e tal, e ficar lá, né, no bate-bate. E ele queria que eu ficasse no bate-bate para ele. Então, essa era a nossa relação. E não era assim, 10 minutos, 20 minutos, não. Era horas e horas e tinha que ficar lá com a mão doendo ou não, né? Não podia reclamar, senão ele ficava mais agressivo. E aí, depois que ele se satisfazia, então ele soltava palavras doces de amor para mim, falando que eu tinha cumprido o que eu devia cumprir como mulher. Eu só entendi que, na verdade, ele tinha contato com outras mulheres, ele estava conversando por e-mail e escrevia todas as coisas que ele tinha falado para mim no vídeo com as mesmas palavras, eram textos que ele tinha de copia e cola.
para outras mulheres. Tinha uma holandesa e tinha uma que era da Guiana e que morava na Itália, que eu acho que era que ele tinha mais interesse e que estava juntando dinheiro para. Ele não poderia ir para lá, né, sem o passaporte dele e tal, isso duraria 3 anos para ele conquistar, e nesse tempo todo eu fui vivendo tudo isso, sem entender que o que ele só estava esperando era que desse os 3 anos para ele se divorciar e cair fora dessa situação. Mas para o fim, quando eu comecei a querer confrontar ele, então ele fazia amor comigo, mas era para me destruir. Então, ele era muito grosso, muito selvagem e queria isso por muito tempo. Eu não tinha muita força e algumas vezes eu cheguei a parar no hospital por causa disso. E aí ele usava esse tempo para vender as minhas coisas, para pegar todo o dinheiro que ele podia pegar, pra, sabe, juntar, fazer uma economia gigante para ele conseguir sair. Ele fez isso por 3 anos, então em 2013 ele simplesmente virou e falou que não queria mais nada comigo. Eu já não tinha de onde tirar dinheiro para comer, para nada, porque eu gastava com tudo que ele pedia e não tinha economia que parasse com tudo que ele queria. Então, quando eu tava zerada, sem condição nenhuma, ele simplesmente saiu da casa dizendo que exigia o divórcio, que nunca quis e que não queria mais nada comigo. Infelizmente, né, essas provas dele ter outra mulher e tal, eu só fui descobrir depois que ele simplesmente sumiu de casa. Ele tinha dinheiro para voltar para África, ele tinha dinheiro para ir para Itália. Eu tenho quase certeza que ele foi para a Itália, apesar dele falar que voltou para África ou foi visitar os pais e depois já foi ficar com essa mulher. Eu tentei entrar em contato com essa mulher e ela me confirmou sim que tinha um caso virtual com ele e não quis falar mais nada, até porque com esse tipo de prova eu posso correr atrás dele, né? E eu fiz questão sim de ir até a polícia e denunciar e tentar encontrar ele na Itália ou onde quer que seja. Eu ainda não consegui ter o resultado, disso, mas eu insisto, alguns falam que eu tenho que abrir um processo criminal para que seja mais rápido, outros falam que eu posso procurar o nome dele pelas dívidas, tem várias formas, eu tô tentando o que eu posso, porque eu precisava de dinheiro para isso e tinha que se ter um tempo ali para eu tentar recuperar tudo aquilo que ele tinha me tirado. O outro episódio é que de estresse eu comecei a perder os meus dentes. E ele disse que eu poderia, então, dar um jeito de vender isso para que ele tivesse mais dinheiro. O que me deixa, assim, surtada é que, tanto com ele e sem ele, eu não consegui resolver isso na terapia. Eu vivo em hospitais, tendo crises e até sendo internada por isso. E eu ainda acredito que eu posso recuperar meu dinheiro através da denúncia da polícia e até descobrir aonde ele tá e conseguir prendê-lo. Apesar de até agora eu não ter tido nenhuma resposta positiva sobre conseguir, pelo menos entender em que lugar desse mundo ele está. Bom, gente, foi por uma vulnerabilidade dela que esse cara conseguiu acessá-la e entrar na vida dela para fazer esse terror que ele fez, né? Ele estudou ela por muito tempo. Se dizem que tem grupos e grupos de homens que ficam horas e horas conversando sobre essa troca que eles têm online com essas mulheres ou até mesmo em viagens que elas vão para lá a turismo, para eles entenderem quando eles podem agir para conseguir dar o tal do golpe do passaporte e também conseguir retirar o maior número de dinheiro possível dessas pessoas. Então, é importante que nós estejamos alertas sobre sobre nossas vulnerabilidades e até onde isso pode criar um acesso para a pessoa nos envolver e nos enganar. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.